Olá, hoje vamos tratar de um tema muito curioso, que nenhum teólogo pseudo-cristão conhece, porque ele não conhece também o sentido original da doutrina de Jesus, nem o sentido da doutrina islâmica. O tema é o seguinte: a malévola versão islâmica do discípulo que Jesus amava na volta de Jesus, o Mahdi. Com a ajuda de Nietzsche, sabemos que Maomé plagiou em 622 Paulo de Tarso. Maomé plagiou tanto a estratégia ideológica empregada por Paulo para a implementação de sua instituição religiosa hierarquizada, com a doutrina discriminadora forjada por Paulo. Ele plagiou também outros pontos da cultura judaico-cristã, notadamente o Apocalipse de Jesus. Mostramos claramente esses plágios no vídeo palestra intitulado Nietzsche contra Maomé e o Anticristo, que se encontra postado no YouTube. Queira ver. Veja também aqui embaixo deste vídeo o link do presente tema, na forma de texto, com a citação bibliográfica e outras informações que podem lhe interessar. Maomé fez os tais plágios com objetivo semelhante a de Paulo de Tarso, isto é, criar uma doutrina ideológica que servisse como unidade teológica para os teólogos e sacerdotes, que seriam chamados de muçulmanos, então dominarem ideologicamente e explorarem economicamente suas ovelhas robô, ou seja, a massa pobre trabalhadora. Com essa unidade ideológica de Deus único, Maomé propiciou também a possibilidade desse clero aliar-se às elites políticas e econômicas, pois estas elites e também os teólogos e sacerdotes, então, encontravam-se todos divididos na Arábia e em outras partes do Oriente Médio, em tribos que guerreavam entre si na disputa de territórios e de rotas comerciais. Essa unidade ideológica propiciou que as tais elites desenvolvessem unidade em sua identidade cultural e projetassem, desenvolvessem e expandissem o império que seria chamado de sarraceno e o respectivo mercado. Claro, o império ele controla uma área de mercado, de onde ele tira seus proventos. A respeito de Maomé ter plagiado Paulo de Tarso, conforme Nietzsche informa, já colocamos no YouTube à disposição do público a abordagem desse tema através de vídeo palestra intitulado Nietzsche contra Maomé e o Anticristo. Estados religiosos na produção de simulacros violentos. Queira ver. Insistimos nesse ponto. Bom, então vamos lá. Os teólogos islâmicos introduziram um personagem escatológico na curiosa tradição da ocultação, o Mahdi. Nisto, eles se inspiraram com certeza, mas sem explicitarem. Em palavras de Jesus, registrado por João Evangelista, e que se referem a este apóstolo, João Evangelista, dizendo reiteradamente: quero que ele, o discípulo que Jesus amava, permaneça até que eu venho. Jesus dizendo isso. Está lá em João 21, 22, 23. De modo semelhante,
diz o exegeta muçulmano. O sufi al-Sharahani, egípcio, embora geralmente não demonstrando simpatia pelo xiismo, afirmou em seu Al-Yawaqit wa al-Dijari, escrito em 58, ou em 1551, no calendário gregoriano, que o Mahdi era nascido no ano 255 ou 869, e que permanece vivo até o encontro com Jesus. O Jesus ressuscitado se referiu ao sentido original de sua doutrina, e em particular ao modelo servo, ou seja, não elitista, de liderança pastoril, que João mantivera fielmente, e que João deveria assim permanecer até que Jesus voltasse. Este é o sentido do ficar assim, na referida frase. Ou permanecer, referente ao discípulo que Jesus amava, João, quando o mestre ressuscitado respondeu ao apóstolo traidor Pedro. Respondeu assim: que tem importa se eu quero que ele, o discípulo que Jesus amava, fique assim até que eu venha? E assim João permanecera se conduzindo também na dimensão meta-subjetiva, e assim mesmo João deveria também voltar e permanecer na iminência da volta do Senhor. Vamos ao texto em que o Jesus ressuscitado respondeu ao Pedro. Respondeu-lhe Jesus, diz o texto: que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Siga-me tu. Correu, por isso, o boato entre os irmãos de que aquele discípulo, João, não morreria. Mas Jesus não lhe disse: não morrerá, mas que te importa se eu quero que ele fique assim até que eu venha? Isso está lá em João 21, 22, 23. Desse modo, na volta de Jesus, o João evangelista desempenharia missão análoga àquela desempenhada por João Batista na primeira vinda de Jesus. Missão que consistiu em preparar a opinião pública e o caminho para essa primeira vinda do Mestre. Na segunda vinda de Jesus, este designou João, evangelista, para a missão de lhe preparar o caminho com a opinião pública mais receptiva ao sentido original da doutrina de Jesus. Essa missão consistiu, portanto, em resgatar o sentido original da doutrina de Jesus, que os teólogos das religiões pseudo-cristãs, católica, ortodoxa, protestante, evangélica, etc., vêm adulterando há cerca de 2000 anos. Então diz lá no Apocalipse: então a voz do anjo de Jesus, que ouvi, de João, evangelista, referindo-se a si mesmo, que ouviu do céu, falou-me de novo e disse: vai e toma o pequeno livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Fui, e ele me disse: toma e devora-o, o livro. Então foi-me explicado: urge que ainda profetizes de novo a numerosas nações e povos, línguas e reis. Está lá em 10, 8, 11 no Apocalipse. Nessa missão, João Evangelista interpretaria o papel social de uma das duas oliveiras, isto é, aquela que está incumbida da missão de preparar o caminho da outra oliveira, que se trata de Jesus, na sua volta. O mesmo Jesus que desde quando houverá ressuscitado, então determinou: quero que ele, o discípulo que Jesus amava, permaneça até que eu venha. Enfim, a primeira oliveira é João Evangelista. A outra oliveira é o próprio Jesus,
na sua segunda vinda. Então diz lá, mas incumbirei as minhas 2 oliveiras, vestidas de saco, de profetizarem por 1260 dias. São eles as 2 oliveiras e os 2 candelabros que se mantêm diante do Senhor da terra. Apocalipse 11, 3/4. O profeta Zacarias havia lido no candelabro e um anjo lhe esclarecera o significado das 2 oliveiras. São os 2 ungidos do Senhor que assistem diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 4, 13b, Zacarias 4, 1/4, Zacarias 10b, 14. Os teólogos islâmicos, às vezes, redigem hadiths cujos conteúdos apresentam pontos contraditórios, em razão das principais diferenças e diferentes tendências religiosas, xiitas e sunitas, e suas respectivas variações. E mesmo outras menores e mais recentes, ao exemplo da comunidade Ahmadi, eles são contraditórios em algumas das narrações que elaboraram, em que aparece a segunda volta de Jesus, filho de Maria, como eles costumam chamar, nos últimos dias. Note, porém, que o mestre é quem profetizou a respeito da sua volta. No livro Apocalipse, portanto, é ele e os dados ditados por ele e registrados por João, que tem autoridade para precisar e definir as verdadeiras características das suas profecias. Não o Alcorão, nem de Maomé, nem os hadiths. Na realidade, eles desconhecem o sentido amplo das profecias de Jesus. Os primeiros teólogos islâmicos fizeram etnocentricamente suas interpretações falseadas acerca de alguns aspectos pertinentes ao contexto sócio-histórico da volta de Jesus, cujo objetivo consistia, estrategicamente, em se exaltar e se apoiar de modo hipócrita no forte carisma de Jesus, ou seja, exaltar o tipo ambicioso e elitista de clero que eles representam, exaltar a doutrina deles e também o modelo injusto, discriminatório, violento, hierárquico e fortemente centralizado de formação social que eles vêm adotando. Os sucessores de Maomé deram continuidade a essa estratégia ideológica para se manterem no poder, obviamente, e continuarem enganando e explorando as massas pobres trabalhadoras na sua área. Desse modo, tais teólogos elaboraram, no contexto da tradição da ocultação, muito curioso isso, ou dos 12 iames, um tendencioso contexto relativo à volta de Jesus, em que insere um personagem que exerce a função de imane ou sheik, o pregador do culto islâmico, chamado Mahdi, o qual desempenharia de modo estreito e tendencioso a função análoga àquela que Jesus atribuiu ao seu discípulo amado, João Evangelista, ou seja, anteceder imediatamente a volta de Jesus para alertar e preparar a opinião pública com o sentido original da doutrina de Jesus contra os inimigos de Jesus. Desse modo, o Jesus ressuscitado incumbira João Evangelista da missão de preparar e facilitar o caminho por onde o mestre voltaria. Pois, em flagrante contradição ao sentido original da doutrina de Jesus e ao sentido da missão que o mestre atribuiu ao João Evangelista, os ideólogos islâmicos atribuem
ao tal Mahdi, personagem que simboliza João, evangelista, exercendo a missão de preparar o caminho de Jesus. Mahdi, eles chamam de Mahdi. Atribuíram-lhe a tarefa de estabelecer o Irã em todo o mundo. E atribuem a Jesus a tarefa em glória de seguir esse Mahdi, essa figuração islâmica do João Evangelista, na sua volta. Nessa e em outras tarefas inventadas pelos referidos teólogos islâmicos. Ora, o estabelecimento do Islã pressupõe o estabelecimento do respectivo tipo ambicioso, elitista e violento de clero. A sua doutrina discriminatória da mulher e do LGBT, e que em alguns casos até matam esses, né? Como na Arábia Saudita. Então, doutrina que exalta a violência e também o seu modelo injusto e hierárquico e fortemente centralizado de formação social. Modelo esse que submete e explora impiedosamente os segmentos trabalhadores e as mulheres. E que discrimina e elimina os LGBT. Tudo isso é diametralmente oposto, respectivamente, ao projeto de Jesus, ou seja, é oposto ao modelo servo, não elitista de liderança pastoril. É oposto à doutrina que exalta a igualdade e liberalização do gênero, da família. É oposto à fraternidade e ao pacifismo ativo. É oposto também ao modelo igualitário de formação social, em rede descentralizada, proposto pelo mestre. Vamos ao texto em que o exegeta islâmico cita na internet a volta de um suposto predecessor, Mahdi, de Jesus. E deixa da volta de Jesus também. Então, ambos incumbidos, supostamente, do estabelecimento dos valores nepotistas e injustos e violentos dos teólogos islâmicos por todo o mundo. Diz lá, xiitas citam várias referências do Alcorão e relatórios, ou hadiths, a partir de Imam Mahdi e os 12 imãs, em relação ao reaparecimento de Al-Mahdi, que seria incumbido, de acordo com a ordem de Alá, de trazer justiça e paz para o mundo, estabelecendo o Islã em todo o mundo. Xiitas acreditam que Isa, que é o nome que eles dão a Jesus, também virá após a reaparição do Imam Mahdi, e sigam o Imam Mahdi. Outro exegeta islâmico aponta para a mesma direção em relação ao Mahdi. Diz ele, segundo a doutrina xiita duodecimal e os sufitas, ele é um personagem histórica, é uma personalidade histórica, o 12º atual imã, o Mahdi prometido, uma figura messiânica que retornará com Cristo. Ele irá restabelecer a governança legítima do Islã e encher a terra de justiça e paz. É até brincadeira, né? No Apocalipse de Jesus consta a narração de sua volta, mas codificada através de alegorias herméticas. Assim, ele mostra que Jesus luta e vence, primeira e prioritariamente, 3 forças inimigas. Confira isso lá em Apocalipse 19 e 20. 1. A primeira fera, isto é, aquela que havia emergido do mar, que consiste no grande mercado global, e os reis da terra, que é a liderança política, que os gerenciam. Apocalipse 13, 1. Em algumas bíblias consta o termo besta, ou monstro, no lugar de fera. Tá? 2. O falso profeta, o qual consiste numa outra forma do mestre representar codificadamente a segunda fera, ou seja,
aquela que havia emergido da terra, que consiste no processo de produção capitalista. Confira lá em Apocalipse 13, 11. 3. A imagem da primeira fera. Ora, esta primeira fera representa o grande mercado global. Então, a sua imagem, ou o seu equivalente em valor, eis o significado de imagem, consiste, segundo a perspectiva macroeconômica, no sistema monetário e financeiro, que após as décadas de 70 e 80 do século passado, passou a ser desregulamentado, ou seja, autônomo e unificado globalmente. Consta lá isso em Apocalipse 13, 14 e 15. Aqui fomos explicar resumidamente os significados dos signos, a primeira e segunda fera, o falso profeta e a imagem da primeira fera. Todos esses signos representam entidades coletivas que o mestre os focaliza através da técnica de personificação de coletivos. Os teólogos islâmicos e os ocidentais nem desconfiam do que se trata. Eles apenas chutam significados, objetivando alcançarem o objetivo final, que se resume em se exaltar e também a sua doutrina e respectivo modelo injusto de formação social que defendem. Aproveitando-se do forte carisma e respectiva volta de Jesus. Jesus vence as tais forças antagônicas no contexto de profundo e generalizado caos social global, como diz lá. E todas as aves, que são aquela minoria ativa, famintas, bando de gente faminta, bando de ex-membros de forças de repressão desempregados, bando de revolucionários, bando de delinquentes, etc. Fartaram-se das suas carnes. Está lá em Apocalipse 19, 21b. Finalmente, Jesus venceria também o último e o mais ardiloso adversário. Os resquícios, então ainda existentes, do grande dragão, que consiste no modelo feudal de formação social, acompanhado do seu poderosíssimo clero, o maldito clero católico, o qual houvera desencadeado ao longo da sócio-história, em muita longa duração, a primeira fera, a segunda fera, ou o falso profeta, e a imagem da besta. Ao longo da sócio-história, em muito longa duração, o dragão decairia em sua força original, o sistema feudal. Na sua fase final, entre os anos 1400 e 1500, do seu processo de complexidade, enquanto engendraria, como resultante dessa complexidade, o recrudescimento das cidades, das classes médias, do comércio, de manufaturas. Por fim, o dragão engendraria ou passaria o seu poder para a primeira fera, que é aquela que sobe do mar. Ou seja, o grande mercado global iniciado por volta de 1500, com as navegações ultramarinas e a formação de grandes impérios coloniais. Nesse mesmo contexto, em 1517, caiu do céu. O céu significa, aí com Jesus, o campo do conhecimento. Caiu na terra. Terra esta que simboliza o processo de produção material. Caiu na terra, transformando-a, assim, num modelo capitalista de produção, o perverso modelo capitalista de produção. Então caiu uma estrela, ou seja, um ideólogo chamado Abadão Lutero, o qual inventou e disseminou a ideologia do trabalho por vocação, ou seja, o tipo de racionalização sistemática, voltado para a maximização da produtividade e da acumulação de capital. Tipo de racionalização esse que Lutero diz mentirosamente ser querido por Deus,
e que consiste no cerne da ética protestante e do espírito do capitalismo, como Max Weber mostra. Com essa chave ideológica, trabalho por devoção, Lutero Abadão abriu o poço do abismo, isto é, o voraz e imperioso processo de produção capitalista e respectiva Revolução Industrial. Ele foi se complexando até chegar na Revolução Industrial, que até hoje está, que Jesus simbolizou na figura da primeira fera, a que sobe da terra. Vê lá em Apocalipse 13, 11 e 11, 7. Poço abismal em que a humanidade iria cair até ao fundo, isto é, iria submeter-se até o final deste modelo. Jesus nomeou a estrela Abadão, Lutero, de falso profeta, em razão desta estrela, Lutero, falar falsamente, como se fosse profeta, e como se fosse em nome de Deus. Pois Lutero criou, de um lado, o processo insaciável de acumulação e concentração de capital, e do outro, a miséria e a opressão sobre os trabalhadores, os segmentos trabalhadores. Desse modo, Lutero agiu de modo diametralmente oposto ao Jesus histórico, que propusera e criara o processo de desacumulação e desconcentração de capital. Nessa direção, Jesus recomendou ao jovem rico que vendesse e distribuísse suas riquezas para poder seguir Jesus. Está lá em Mateus 19, 16. E em 6,19 ele fala também alguma coisa a respeito. Em razão da estrela Abadão, Lutero, ou falso profeta, haver desencadeado o processo capitalista de produção, segunda-feira, Jesus emprega, por vezes, e como meio de codificação, o nome falso profeta, no lugar da segunda-feira. Vê lá em Apocalipse 16, 13, 19, 20, 20, 10. A segunda-feira que consiste num processo capitalista de produção. A enorme capacidade do processo de produção capitalista, a segunda-feira, que sobe da terra, como consta lá em Apocalipse 13, 11, gerar capital, muito capital, posteriormente foi apropriada e controlada pelo sistema, pelo capital financeiro. Desse modo, a produção capitalista, a segunda-feira, propiciou, a partir das décadas 70, 80, ao desenvolvimento da imagem, que significa o equivalente valor da primavera, isto é, da que se levantou do mar. Confira em Apocalipse 13, 11. Ou seja, a imagem ou equivalência em valor em relação ao grande mercado global. Esta imagem, ou equivalente em valor, consiste, portanto, no sistema monetário e financeiro, que passou a ser desregulamentado, ou seja, autônomo e unificado globalmente. A partir dessas duas décadas citadas, enfim, 70, 80, enfim, Jesus venceria, por último, o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentaria, ou seja, iria conter ele, por muito longo tempo. Tempo esse que ele representou na figura numérica de 1000 anos. Está lá em Apocalipse 20, 1, 3. Todos esses siglos representam, conforme já falamos, entidades coletivas, que o mestre os focaliza através da técnica de personificação de coletivos. Veremos mais detalhadamente esses 4 monstros coletivos numa outra palestra. Desde as primeiras vitórias, Jesus desencadearia paralelamente, junto aos seus novos apóstolos e demais 9 sectores fiéis, a concretização do acampamento ou Trípode dos Santos e a cidade querida, Nova Jerusalém. Apocalipse 20, 9b, vê lá. Os quais representam um modelo de formação social verdadeiramente justo e pacífico,
e que nada tem a ver com o Islã, com o seu modelo elitista e violento de teólogo, e muito menos com o respectivo modelo injusto, violento e repressivo, e opressivo também, de formação social islâmica, discriminatório da mulher, dos LGBT. Ou seja, Jesus e seus novos apóstolos desencadeariam um modelo de formação social libertária, fraternal, radicalmente pacifista e em núcleos igualitários, articulados entre si, em rede descentralizada e sob o modelo servo, não elitista, de liderança, cujo centro coordenador dessa rede é o Espírito de Jesus e sua doutrina. Obrigado pela atenção. Não se esqueçam de verificar aqui embaixo, nesse link, o texto com a citação bibliográfica, que nós não colocamos para não tornar muito longo o texto.